falar em se arrebentando todo, Sim. será que o padre Fábio de Mello não é o padre Fábio que Fábio de escreve Graça, com a não. gente, Fábio da Graça? É, o Fábio da Graça. Sou quem eu sou o Fábio da Graça, eu sou quem eu sou. É o nosso irmão padre Fábio da Graça que fala aqui com a gente, já trouxe outros amigos. Sim, claro. Que estamos assistindo, não é dele que estamos falando agora, embora ele possa aparecer aqui a qualquer momento. Daqui a pouco ele está aí. Com notícias. Mas será que o Fábio de Mello, que é a figura popularmente conhecida, sobrevive? Ou por quanto tempo ele sobrevive? Ou como ele vai fazer para ter jogo de cintura? Se é que ele conseguirá e se é que é isso que ele quer? Será que é isso que ele busca? Ou busca até quando? Aguenta até quando? Fazendo declarações como essa. Suportará até quando? Ficará para sempre se a Igreja Católica se converter ao antigo protestantismo. Mas se ela continuar a ser exatamente a Igreja Católica, o Fábio de Mello, qualquer uma hora dessa, aparece por aí. E a gente está dizendo, venha meu irmão, porque a Irmandade está feita em Cristo. Olha só. Quem mandou foi a Alessandra, que mora em Marília, São Paulo. Padre Fábio, em primeiro lugar, li o seu livro, gostei muito, porque aprendi muito com ele. Padre, é certo fazer promessa? E quando elas não são pagas, o que pode acontecer? Pois fiz uma, fui atendida, mas não paguei a promessa até hoje que eu fiz. Um abraço de toda a minha comunidade. Olha, minha filha, eu não sei não, eu não costumo fazer promessa não, sabe por quê? Às vezes a promessa, ela nos lembra um pouco o mercado, né? Parece que Deus está ali querendo que a gente faça alguma coisa para agradá-lo. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que tudo o que Deus faz por nós é de graça. Voltamos até o início do programa, graças, né? É interessante isso na teologia, porque o tratado da graça é o tratado que identifica quem Deus é. Deus é gratuito. E o tempo todo ele delibera inúmeras graças sobre nós. Quando a gente faz uma promessa, então eu prometo, meu Deus, que se o meu filho passar no vestibular, eu vou à Aparecida acender uma vela. Eu não acredito que o filho passe no vestibular porque foi feita a promessa. O filho passa no vestibular é porque ele levou a sério os estudos. Agora, quando você percebe naquilo que você prometeu algo de miraculoso, algo que, né? Então pague, se você fez a promessa tem que pagar. Eu não costumo fazer porque a minha relação com Deus não passa muito por essas vias. A promessa é uma tradição muito antiga, né? Hoje a gente quase não escuta mais falar disso, né? Fiz uma promessa, tinha até aquela música, eu fiz promessa para que Deus mandasse chuva para cair na minha roça. Não tinha isso, né? É bonito, chama pingo d'água. A promessa, ela está dentro de um contexto religioso, mais devocional. Não é que a gente tem que perder isso, mas a gente tem que aprimorar a nossa fé. Talvez seja muito mais interessante você viver o seu esforço, aquele esforço que cabe em tudo na vida, e sem ele a vida não dá certo, para você receber a graça de Deus, que está sempre beneficiando. Agora, se fez a promessa, eu acho que você tem que pagar. Outro dia eu até estava escutando uma amiga minha que contou uma mentira, que tinha feito uma coisa lá, e a mãe dela fez uma promessa para ela pagar. Falou, pelo amor de Deus, não venha fazer promessa para eu pagar, não. Se você fez a promessa, que pague você, né? Agora, eu não vou ficar pagando a promessa porque você fez. Enfim, a gente tem que descobrir aquilo que na religião tem sentido. Eu, particularmente, volto a dizer, eu creio que a nossa fé precisa ser um pouquinho mais madura. Deus não é um negociante com quem você faz, olha, meu Senhor, se você fizer isso para mim, eu vou te agradar desse jeito. Não. Eu acho que a relação bonita é a relação de gratuidade. Você deve saber que com criança, às vezes a gente precisa ficar fazendo isso, não é? A criança, se você não promete para ela um presente, ela não se comporta. Veja bem que a criança ela é infantil. Então, para ela assimilar um valor, ela precisa de estímulos. Agora, depois que amadurece e que vira adulto, a criança não precisa de estímulos para agir bem. Ela sabe que ela precisa estudar, porque estudar é um valor. Às vezes eu penso que a promessa, essa religiosa, ela está muito associada ao processo da infância da fé.
À medida em que a gente vai amadurecendo, isso deixa de ser necessário. Eu não vou fazer isso porque Deus me deu outra coisa. Não, eu não vou ficar pedindo que Deus me dê para eu ser bom depois. Eu tenho que ser bom mesmo quando Deus não me dá. A relação madura, ela vai dizer e ela vai pedir que a gente dê sempre o nosso 100%, independente se as coisas aconteceram do jeito como a gente queria. Eu creio que nisso está uma maturidade de fé. Deus me dá o tempo todo. Olha, eu não tenho nada, absolutamente nada para pedir a Deus, eu confesso para vocês. Até faço uma distância, né? Será que eu tenho que rezar por aquele outro que precisa se converter? Tem, mas se ele não reza, se ele não faz o esforço dele também, as coisas não vão acontecer. A gente precisa o tempo todo dar o nosso passo. E essa maturidade na fé faz com que a gente compreenda Deus de maneira mais livre também, né? Que às vezes a gente escuta falar cada absurdo de Deus, e às vezes a promessa que a gente faz para Ele também são coisas tão desagradáveis, né? Ah, eu vou subir aquela escadaria de joelho. Como se Deus se alegrasse com uma coisa dessa, né? Eu acho bonito a gente prometer coisas boas, né? Olha, Senhor, eu sei que você está me dando muita coisa boa nessa vida, o Senhor está me dando inteligência, o Senhor está me dando saúde, o Senhor está me dando disposição para eu vencer na vida. Então eu vou fazer tudo o que eu puder para que o Senhor seja cada vez mais conhecido, para que esse mundo seja cada vez mais cristão, para que esse mundo seja cada vez melhor. Isso não é promessa, isso é pacto de amor. Quem ama faz pacto, não faz promessa. A promessa, ela parece que ela sugere uma infantilidade que a gente precisa vencer. A criança precisa de promessas. Se você estudar, eu te dou. Nós não. Eu creio que quanto mais a gente amadurece em Deus, maior é o nosso desejo de fazer por Ele, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito como a gente queria. A gente não deixa de ser amigo de Deus porque Ele não fez um milagre na nossa vida, né? É uma idiotice da nossa parte. Agora, você veja, ele começou falando de graça, graça, afirmou graça como gratuidade, favor imerecido, tocou no assunto da promessa como barganha e delicadamente disse que não é assim e foi explícito ao dizer que as coisas têm que ser na gratuidade e na consciência da fé e foi generoso quando disse isso aí ainda pertence à infantilidade. Na realidade é menos do que a infantilidade, é ao paganismo mesmo das crenças, não é nem a infantilidade da fé. Agora, ouvindo isso aí, você se pergunta, Braulio, se ele fosse pastor da Universal e ele dissesse isso, ele ainda estaria na Universal ou já teria sido expulso? Ele já teria sido expulso. Porque ele está sendo herege aí. É uma heresia o que ele está falando. Não só para católicos, mas para evangélicos pentecostais, neopentecostais e para boa parte do mundo evangélico que se tornou medieval nas suas crenças e não percebeu. Por exemplo, essas campanhas todas são promessas. São promessas. Só muda o nome. Essas correntes são promessas, são barganhas. Sim. Então, dizendo o que ele está dizendo, para o público católico ele chamou de promessa. Se ele fosse pastor da Universal, ele ia estar falando das campanhas. Campanhas. Veja como a Igreja Católica é mais paciente, pelo menos, e democraticamente paciente na espera em relação ao seu herege, do que a Universal seria, que ele já estaria no olho da rua com medo de ser morto. Como eu vi o Renato Suete e outros. Paranoico olhando em volta, sem querer sair pela janela, 2 semanas preso em casa com medo de ser morto. Vão me matar, Caio, vão me matar. E eu botei ele num hotel lá em Copacabana e não queria nem ficar em hotel com janela para frente. Para não ser enxergado, eu digo, como? Só se for de um transatlântico, lá na praia, com um fuzil de longo alcance para te enxergar. Aqui não tem condição. Calma, mas o pânico era esse. O cara entrou em pânico. Total, ele e alguns outros que eu vi quando saíram de lá. Pois bem, está aí o padre Fábio dizendo que eu não sei quanto tempo a hierarquia suportará e nem como é que vão tratá-lo, porque às vezes não expulsam na Igreja Católica, vão alijando o cara devagar. Vão no fade out, cantos, vão fechando, ele vai ficando sem chão, esperam ver se o cara se revolta.
e toma uma atitude de si mesmo para eles não terem que fazer tal coisa. Como acabou sendo o caso do Leonardo Boff. Foi tão exprimido que depois de um tempo ele chegou e disse, olha, time out, e saiu. O nosso Padre Fábio também está nesse processo. Então aqui recebeu a carta, estão botando, espremendo. Agora, Assembleia de Deus, se o Padre Fábio fosse pastor da Assembleia de Deus, qualquer delas, pregando exatamente isso, troque a palavra promessa por campanha. Campanha, consagração, ou qualquer outra palavra que significa a mesma coisa em termos do conteúdo do que se pratica lá. Quanto tempo aguentariam-no como pastor de uma igreja? Quantos cultos ele ia precisar, Caio? Meu amigo, o suficiente para o primeiro casca-grossa ouvir e delatar. Já acabou pro cara? Acabou. Foi igual aquele cara lá, aquele marido da madrasta que teve um caso com o genro, com o filho. Né? Ele relatou o caso, ele era do louvor da igreja, ele relatou o caso. Pastor, minha mulher está transando com meu filho. Exatamente. Ele então foi você desligado disciplinado. Imediatamente. Não pode mais cantar, acabou então, nem tocar. Ele. Então, amigo, a pergunta também é essa. Além de quanto tempo aguentarão o Padre Fábio lá, a pergunta também é, apesar de tudo, você não acha que a instituição, essa parede caiada católica, é um pouco mais lenta e parcimoniosa no seu modo de afastar do que a subteza religiosa e tirânica evangélica o faz da noite para o dia? Como costuma acontecer, o Padre Fábio, em qualquer ambiente evangélico, dizendo coisas que contrariam o ambiente no nível em que ele está falando de graça a contrariar a perspectiva dos dogmas das negociações da religiosidade e das espiritualidades católicas, no meio evangélico, pentecostal e neopentecostal, já teria sido chutado e escorraçado há muito tempo. Isso aí não reflete o nível empresarial das instituições, né? Isso reflete o fato de que a Igreja Católica tem uma estrutura conciliar, e todas as estruturas conciliares são muito mais lentas no seu processo, porque depende da opinião de muitos, e de conversa com muitos, e da votação de muitos para se chegar a um acordo sobre algo ou alguém. Já no meio pentecostal, vertical, de estrutura gestora episcopal, com um bispo faz a gestão de tudo. Basta uma decisão. É uma cabeça, uma decisão, uma sentença para todos. E é instantânea. Não tem a quem se consultar, basta que o lado esquerdo fique desagradado e comunique ao lado direito. E o poder tomará a decisão. Meu amigo. Padre Fábio, vamos ver o que acontece com esse homem nos próximos meses e anos. Que evolução. Ou se ele retroage, ou se ele se encolhe, eu espero que não, que o que o evangelho de entendimento produza nele se torne completamente irreversível. Caio, Deus te abençoe. Amém. A pergunta: a igreja evangélica acabou? Igreja evangélica? Acabou? Acabou há muito tempo. O que tem aí é o roubo da nomenclatura. Ele que me diga, e todos que me digam se acabou ou não acabou. Eu disse que estava acabando em 1994, quando eu convoquei uma coletiva de imprensa e chamei todos os principais membros da diretoria e do conselho consultivo da Associação Evangélica Brasileira. Essa coletiva aconteceu no auditório do meu estúdio, no prédio da Vinde, em Niterói. A mídia toda veio e eu recebi mais de 300 e-mails não, faxes naquele tempo. Fax. De líderes evangélicos que alguns de vocês até respeitam, me dizendo aquilo que eu disse outro dia: Caio, você está com a razão
tudo que você ensina é certo, mas eu não vou poder assinar esse documento, porque senão eu vou perder dízimo, dinheiro. Gente que vocês não acreditariam que fez isso. Depois vocês querem que eu respeite essa moçada. Eu conheço quem esses caras são, mesmo alguns com carinha de santos, mas por causa de grana pularam fora. Ficaram uns poucos de milhares de pastores que assinavam e pagavam mensalidades da EVV. Na hora de encarar, e qual era a proposta? Eu disse o seguinte, já vinha dizendo desde a década de 80, disse milhares de vezes, está escrito em livros, em artigos, em revistas e para todo lado, que o fenômeno da expansão louca, translocada do pentecostalismo e do neopentecostalismo e da teologia da prosperidade iria descaracterizar para sempre o significado da expressão evangélica. E que o que eles queriam era tomar posse da expressão. E que se eles tomassem posse da expressão, ou seja, se a sociedade passasse a tê-los como evangélicos, o significado de ser evangélico morreria para sempre. Qual é o significado da palavra evangélico? É a qualidade do evangelho. Evangélico é alguém que manifesta a qualidade do evangelho. Então me responda, se existe alguma igreja evangélica. Tem algumas poucas, muito poucas, locais, perdidas nesse mundo de fenômenos chamado evangélico, que carrega a desqualificação do evangelho. Tem textos meus aí, escreve rápido, evangélico, no portal Gabriel, para vocês entenderem. Se quem for lá e ler, tem muitos textos, mas quem lê alguns deles entenderá isso para sempre. A igreja evangélica acabou. Eu digo lá que eu deixei de ser evangélico para poder ser evangélico. Por isso, quando me perguntam se eu sou evangélico, eu digo não, não sou. Não sou. Olha aí. Você pesquisou 129. 1291, cara. 1291? Tudo mas... isso é sobre ser evangélico e não ser evangélico. Para vocês se divertirem até a morte lendo isso aí. Se não entenderem, porque são conceituações que eu já fiz até não acabar mais. Então me diga, meu filho, se acabou ou não acabou. O que você vê à sua volta parece com Jesus? Se parecer, a igreja evangélica está viva. Se você olha em volta e o que está à sua volta não parece com Jesus em nada, então a igreja evangélica morreu. Tem evangélicos surgindo, mas a igreja evangélica como um todo está morta. Ela está viva de circo, de campanhas, de movimento, de dinheiro. Nunca teve tanta grana, mas não carrega a qualidade do evangelho. Portanto, quanto ao evangelho se diz, tem aparência de que vive, mas eis que está morta. É uma Sardes, com histrionismo histérico e morta do Espírito Santo.